Olá, está começando o Alerj Revista com as principais notícias do Parlamento Fluminense durante a semana. Os deputados da Comissão de Educação pediram ao Tribunal de Contas do Estado que reprove as contas dos municípios que não cumprirem o piso salarial nacional dos professores. No início do ano, o Ministério da Educação anunciou uma atualização de 13% no piso salarial nacional dos professores, que passou de R$ 1.697,39 para R$ 1.917,78 no vencimento inicial da categoria. Segundo o artigo 4º da lei, o governo federal deve subsidiar a parte que o município não pode pagar, desde que mostre as contas da prefeitura e prove que não tem condições. Apesar da existência da lei, nem todos os 92 municípios do Rio de Janeiro cumprem o piso estabelecido, acumulando assim um débito salarial com alguns professores da rede. Há 3 anos, a Comissão de Educação tem se dedicado ao tema e discutido com o Tribunal de Justiça, sindicatos da categoria e Tribunal de Contas e Ministério Público do Estado. Educação é a grande prioridade. E não cumprir um piso, uma lei de 2008, já sendo implantada desde 2011, é uma primeira preocupação, porque está diretamente ligado à valorização do profissional da educação. E valorizar o profissional de educação é você garantir com que a educação possa entrar no caminho aí da busca da sua qualidade. Os municípios que não cumprem o piso salarial nacional dos professores estão sendo identificados. São Gonçalo, por exemplo, não cumpre o piso de todos os profissionais. Dos 3.483 professores efetivos, 458 não recebem de acordo com a lei. Nós estamos dispostos a abrir todas as nossas contas, a discutir com o MEC e verificar as nossas condições de atender esses professores. É importante ressaltar que nos últimos 9 anos, os professores de São Gonçalo tiveram um aumento de 15,7% em 9 anos. E nesse atual governo a gente já chegou, com o último aumento que vai chegar em setembro, a 36%. Então essa defasagem é importante ser considerada na questão salarial dos nossos professores. São Gonçalo foi o primeiro município em que se identificou o descumprimento da lei do piso. Houve a instauração de um inquérito civil pela Promotoria de Justiça, a prática desses atos de processamento a que me referi. Ao final do processo de negociação não se logrou obter do município a assinatura de um termo de ajustamento no sentido de se comprometer a cumprir o piso em determinado prazo, ou enfim. Então foi absolutamente necessária a distribuição da ação civil, que tem o objetivo de constranger o município à reorganização das contas com a finalidade do pagamento do piso nacional do magistério da educação básica pública. O presidente da comissão, deputado Conte Bittencourt, disse que irá encaminhar ofício para o Ministério Público e para o Tribunal de Contas do Estado. Nós recebemos ao longo desses últimos dias a informação, claro que é uma informação passível de algum erro, dos municípios que não cumprem o piso nos seus planos de carreira ou nas suas leis remuneratórias do professor. Nós vamos encaminhar essa relação que a comissão tomou conhecimento, tanto para o Ministério Público quanto para o Tribunal de Contas do Estado. E aí me parece que será objeto do promotor local ter um contato com o gestor daquela municipalidade e o Tribunal de Contas manda fazer uma inspeção extraordinária naquele município. A gente tem que fazer um levantamento dos municípios, entender de fato o que está acontecendo, Alguns municípios já têm o plano de carreira e ainda não implementaram, alguns não aplicam o piso nacional. Então a gente precisa, primeiro de tudo, fazer uma auditoria futuramente, aí de acordo com o ofício que a Alerj vai encaminhar para a gente, para depois a gente saber exatamente quais são os próximos passos. A Comissão de Orçamento analisou as contas do governo e do Tribunal de Contas do Estado referentes ao ano de 2014. O deputado Luiz Paulo questionou alguns pontos da prestação de contas do governo, como o gasto de verba sem nota de empenho, o excesso de créditos orçamentários e a transferência constitucional aos municípios. Verifiquei que há muitas questões que não têm amparo constitucional nem na legislação infraconstitucional. Por exemplo, ter gastado em torno de R$1 bilhão sem cobertura de nota de empenho. Você não pode gastar sem cobertura de nota de empenho, é uma despesa irregular, principalmente
no último ano de governo, nos últimos 2 quadrimestres, como define o artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Uma segunda questão é que leis da Assembleia do ano 2013 e 2011 fizeram um encontro de contas entre dívida ativa e precatório. E esse lançamento contábil teria que ser feito, que é na ordem de 1,5 bilhão. Por quê? Porque se é receita, tem que entrar no cômputo da receita corrente líquida. E também para fazer as transferências constitucionais aos municípios, 25% de ICMS e 50% de IPVA. E a gente vem cobrando esses lançamentos há muito tempo, e eles não ocorreram em 2014. Só estão ocorrendo agora, em 2015. E com isso, os limites constitucionais de saúde e educação, todos em si, se lançasse esses valores, esses limites não seriam atingidos. Você ter um volume de empréstimos imenso, se na hora de pagar empréstimo você desviar uma dotação do próprio empréstimo para pagar empréstimo, você está desviando a finalidade das leis que autorizaram os empréstimos com destinação específica. No final da reunião, os deputados da comissão emitiram parecer favorável à aprovação das contas do governo e do TCE. O relatório agora segue para votação no plenário. Hoje aqui foi um primeiro passo na comissão de orçamento. Essa matéria vai ser apreciada pelo plenário ainda, mas a comissão técnica, todos os funcionários, assessores da comissão de orçamento concordaram com o parecer do TCE e por isso nós encaminhamos pela aprovação das contas, que agora vai ser apreciada pelo plenário. A Comissão da Pessoa com Deficiência vai cobrar do Estado planejamento de políticas públicas para pessoas com autismo. Durante a audiência pública da comissão, os deputados constataram que as leis para o atendimento dessa população não estão sendo cumpridas. Em 2012, foi sancionada pelo governador do Rio uma lei que obriga o Estado a implantar centros de reabilitação integral para crianças e adolescentes com deficiência mental e autismo. No mesmo ano, a presidente da República sancionou a Lei Berenice Piana, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Autismo. A lei assegura ao autista acesso a serviços de saúde, incluindo o diagnóstico precoce, o atendimento multiprofissional, a nutrição adequada e a terapia nutricional, além de medicamentos e informações que auxiliem no diagnóstico e no tratamento da doença. Mas, segundo familiares de autistas, nada disso está sendo cumprido pelo Estado. O que acontece hoje no Brasil é que o atendimento do autismo é feito pelos CAPS, que são Centros de Atenção Psicossocial, onde se atende saúde mental, atende usuários de crack e drogas, e lá não foi específico para o autismo. A Lei Berenice Piana, então, vem dizer assim, os centros de tratamento são específicos, e não o CAPS. Então essa hoje, na saúde, é uma das nossas principais lutas. Sejam criados centros específicos e especializados para o autismo. Nós precisamos de escola adaptada com especialistas para incluir a criança com autismo. Não se trata de colocar uma cadeirinha, sente aqui, não. É preciso que a equipe pedagógica, o currículo pedagógico seja adaptado para o autista. Às vezes ele não consegue compreender o que está sendo ensinado, então precisa de um profissional chamado mediador ou facilitador que vai traduzir para a criança o que é aquilo que ela está sendo ensinada. Então é um modelo novo de educação, inclusão com especialistas adaptados à criança com autismo. E isso não está sendo cumprido ainda no país. O filho de Sônia Correia tem 34 anos e é autista. Tiago não fala e sempre dependeu dos cuidados da mãe. Ela reclamou da falta de apoio dos governos e da falta de inclusão. O governo federal não te ajuda, o governo municipal não te ajuda, o governo estadual não te ajuda. Leva ele para a escola, quando você chega lá na escola, vê ele deitado no chão. Porque não tinha ninguém que pudesse fazer um tratamento com ele. A inclusão das crianças com deficiência com as crianças normais, para o Tiago não serviu, porque não tinha ninguém preparado. O presidente da comissão, deputado Márcio Pacheco, criou um grupo de trabalho que vai se reunir no final do mês com secretários de Estado para tirar do papel leis já aprovadas. Tirar do papel centros de atendimento especializado, tirar do papel diagnóstico precoce, porque já existe lei para isso, nós já aprovamos essa casa, foi aprovado no orçamento recurso específico para isso, não tem mais desculpa para que isso não vire uma política pública efetiva. Nós vamos delinear isso em parceria,
junto com o Conselho Estadual, conselhos municipais, com o governo, para que o governo volte o olhar para um atendimento absolutamente urgente. O que as mães estão passando hoje é um exemplo de muitas, de milhares de mães que passam isso no Rio de Janeiro. Nós precisamos dar uma solução. A Comissão de Cultura da Alerj reuniu especialistas para apresentar propostas de mudança na Lei Cultura Viva. Os deputados também disponibilizaram um e-mail para receber sugestões. A aprovação da Lei Federal de Cultura Viva, que regulamentou os pontos de cultura no Brasil e transformou o que era uma política de governo em política de Estado, trouxe a necessidade de uma regulamentação também estadual. Na Alerj, o projeto de lei que cria o Programa Estadual Cultura Viva está tramitando na Casa desde 2012. Nesta segunda-feira, a Comissão de Cultura realizou uma audiência pública para promover mudanças e atualizar o texto do projeto. Nós temos a lei nacional, que é a lei regulamentadora dos pontos de cultura, e com algumas lacunas. Então, a lei estadual visa também fazer a sua regulamentação na relação do Estado com os pontos de cultura, já que é quem seleciona as entidades e todos aqueles que atuam na cultura para ser ponto de cultura, para que a gente, nessas lacunas, possa aperfeiçoar a lei estadual e ter um instrumento que, de fato, seja um instrumento capaz de regulamentar os pontos de cultura, os pontões, e permitir com que você consiga ter o maior número de entidades agregadas pela lei. A sociedade está começando a se apropriar, né, do que é de fato a questão da lei. Então, a nossa discussão no Fórum dos Pontos de Cultura é fazer com que os ponteiros se apropriem cada vez mais e façam valer o seu direito, que é de ter uma política pública, né, de fato de cultura. E essa política ela só pode acontecer com a participação desses ponteiros. Para o diretor da Associação de Moradores do Morro da Babilônia, a lei estadual tem que garantir um acesso mais democrático aos realizadores. Ele acredita que o edital não pode ser o único instrumento de seleção das iniciativas culturais no Estado. Há mecanismo de reconhecimento sem ser editais. Posso citar as associações de moradores, posso citar os mestres que têm reconhecimento e todo o Estado já conhece aquela ação, Folia do Divino, Folia dos Reis, que não existe, eles não sabem se inscrever via editais e o Estado lá também não chega. Então eu acredito que nessa lei, se tivesse um mecanismo, né, gestores com esse preparo, com esse olhar mais afinado, acho que a gente avançaria bastante. Mas a comissão quer ir além das propostas que foram apresentadas na audiência. Vai criar um canal direto com a sociedade civil para receber o maior número de sugestões possíveis para a elaboração do projeto. Todos aqueles podem acessar o projeto de lei, em cima do projeto de lei, enviar para a comissão de cultura@alerj.rj.gov.br as suas sugestões, para que a gente possa produzir as emendas e apresentar quando a matéria for para a ordem do dia em primeira discussão. A Comissão de Prevenção ao Uso de Drogas se reuniu com representantes das secretarias estaduais para conhecer os projetos para tratamento dos dependentes químicos. Durante a audiência foi apresentado um estudo da Organização das Nações Unidas, a ONU, que revelou que cada família brasileira tem 1 a 2 dependentes químicos. Estas 2 cartilhas foram entregues a todos os participantes, uma conversando sobre as drogas e a outra da série Por Dentro do Assunto. Elas têm como objetivo trazer informações aos jovens sobre os malefícios causados pelas drogas. Foi principalmente para atuar com os jovens dessas comunidades menos carentes, onde o tráfico, né, está localizado. Porque a partir daí, quando a criança vê esse bandido com um fuzil, usando uma roupa de marca, essas cartilhas vão ensinar eles a não ir para esse lado, e sim para um lado mais social. As drogas ilícitas não são a única preocupação. Segundo o deputado Tio Carlos, vice-presidente da comissão, é preciso ficar atento também ao elevado consumo de bebidas alcoólicas entre os jovens. Quem fomenta os eventos esportivos são os patrocinadores, por exemplo, da Copa do Mundo, é a indústria do álcool. E o álcool é a droga que mais mata, até porque ela, infelizmente, é um número estatístico que a gente apresenta não só nos acidentes de trânsito, mas é prejudicial à saúde de uma maneira geral. Isso às vezes fica difícil, né? Porque as propagandas são sempre feitas com muito glamour, né? Sempre com pessoas colocando a alegria que o álcool proporciona, que na verdade existe uma distorção nesse sentido.
O álcool é uma droga, sim, psicotrópica, é uma droga que atinge o sistema nervoso central, causa problemas de uma maneira geral, e a gente, às vezes, fica difícil conversar com a garotada, porque hoje em dia, cada vez a criançada bebe mais cedo. Apesar da existência da Secretaria do Estado de Prevenção à Dependência Química, criada para desenvolver políticas públicas que buscam diminuir os problemas decorrentes do uso, do abuso ou da dependência de substâncias psicoativas, esta é uma questão de saúde pública e envolvem também outras secretarias. A gente desenvolve ações nesses 4 eixos principais. A gente desenvolve ações de prevenção com a Secretaria de Segurança Pública, também com o DEGASE, que é ligado à Secretaria de Educação, e também a gente desenvolve capacitações para lideranças comunitárias, religiosas e outros atores que atuam nessa problemática de álcool e outras drogas, como a sociedade civil. Na área de cuidado, a gente tem uma rede complementar de serviços, que são chamados Centros de Acolhimento Regionalizado em álcool e outras drogas, que são os CARES-ADs, e também a gente tem instituições que fazem convivência dia e também acolhimento para crianças e adolescentes. No total, a gente tem 514 vagas para adulto no estado do Rio de Janeiro e 450 vagas para crianças e adolescentes, nesse centro de convivência dia. Ana Paula Jacinto, representante da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos, revela que o Rio de Janeiro vem ampliando os serviços em todos os municípios. No Rio, nós temos atualmente 19 municípios passando pelo processo de reordenamento de serviços de acolhimento. Nós temos 100% de cobertura de proteção básica, que são os CRAs. Temos equipamentos de CRAs, Centro de Referência de Assistência Social, em todos os municípios do Rio de Janeiro, totalizam 453, e temos CREAs, nós temos praticamente em todos os municípios, só não temos em 7, que estão no processo de implantação. Para o presidente da comissão, há necessidade de conhecer os tratamentos para buscar soluções junto ao governo do estado, com o objetivo de melhorar, aparelhar e divulgar os lugares onde os dependentes possam se tratar. Essa audiência é interagir com o público e a população do Rio de Janeiro as dificuldades de acesso que estão tendo aos leitos de internações aos dependentes químicos no estado. Com isso, a Assembleia vai estreitar esse relacionamento e colocar para a mídia e para a população a acessibilidade a essas internações. A seguir, outros assuntos discutidos pelas comissões. Voltamos já.